pode passar. E essa foi uma outra viagem que a gente fez para Valência, em 2013. Também essa foi uma igreja que deve ter uns 8 adolescentes naquela igreja, mais ou menos. Agora tem uns 8 adolescentes, essa é a igreja. E nessa viagem, 7 adolescentes espanhóis se converteram. Então é uma característica que as igrejas não é 100% de espanhóis. As igrejas têm muito estrangeiro, especialmente latinos. Então, espanhol se converter, uau. 7, então, nossa, uau. Então é isso. Nessa viagem também a gente fez encontro de pais, um curso para pais e para líderes de adolescentes também. Só finalizando essa última palavra da Carol, no Ministério de Adolescentes nós vimos que era muito importante envolver os pais. Porque às vezes os pais se acostumam com o fato de que a igreja tenha um pastor de adolescentes ou ministros de adolescentes, ou casais que trabalhem com adolescentes. Mas a gente sempre procura envolver os pais em cada passo que a gente dá. E aqui ao final vocês viram vários pais no salão que nós usamos para as nossas reuniões, no sentido de celebrar os resultados da viagem missionária que nós havíamos feito. Então eles foram os primeiros a saber dos frutos que os filhos deles haviam colhido. E isso foi assim muito importante, porque por mais que eles não participem de todos os cultos aos domingos, porque pela própria limitação do espanhol, nem sempre os adolescentes têm tanto espaço assim, mas os pais já sabiam que os seus filhos tinham feito e já tiveram resultado do trabalho deles. Então isso foi muito gratificante para nós. A nossa segunda fase foi na Espanha, foi começar a desenvolver cursos, que era o nosso objetivo inicial. Então eram cursos de lideranças, o primeiro foi aquele aprendendo a liderar e a resolver conflitos. Nós tivemos a nossa primeira turma, que foi com os líderes de adolescentes. Fizemos o curso de preparação para o casamento com 3 casais, a série de estudos para a campanha Esquinha Poder Cambiar, porque campanha significa também estudar a Bíblia. Não é só cantar, dançar, fazer teatro e não estudar. Então é um trabalho que pressupõe um trabalho em várias áreas, em todas as áreas. E eu gostaria de desafiar esta igreja aqui. O jovem e o adolescente tem que ter o espaço da música, da dança, expressão corporal. É muito importante, como a gente viu lá, que é realmente importante expressar-se fisicamente. Eles se envolvem de uma maneira espetacular em todo o ministério. Mas se eles só estudam, ou se eles só cantam, ou se eles só dançam, ou se eles só evangelizam, está incompleto. Tem que ter de tudo um pouco, porque cada adolescente é de um jeito, então cada um vai desenvolvendo as habilidades que tem. Também estudamos com ele a série sobre Jesus. E a fase 3, eu já nem vou olhar mais para cá, vou explicar, se você quiser ir passando, pode passar. A fase 3 é exatamente o projeto pelo qual oramos durante mais de 2 anos, que é a implantação de estudos para os membros das igrejas locais, de formação cristã e formação de liderança. Deus demorou um pouquinho para abrir essas portas, mas abriu de uma maneira espetacular para nós, porque foram portas não restritas apenas à igreja local, que é a nossa igreja de Sevilha, onde somos membros. Deus nos fez trabalhar com a Associação de Igrejas da Andaluzia. E são várias as igrejas batistas na Andaluzia, e não está restrito este trabalho às igrejas batistas. É oferecido, o nosso objetivo é oferecer primeiramente a Associação das Igrejas Batistas, mas a todas as igrejas, a todos os evangélicos da Espanha que queiram fazer. E também fora da Espanha. Por quê? Porque o curso do CEBET, que é Centro Batista de Estudos Teológicos, são cursos para os membros, os líderes leigos da igreja, mas podem ser feitos tanto online quanto à distância.
Então, o nosso grande desafio agora é preparar em torno de 5 matérias para 4 módulos diferentes. Então, nós temos o primeiro módulo, que é Adoração e Adoradores, o segundo, que é Missões, o terceiro, Discipulado e Ensino, e o quarto, Liderança Bíblica. E eu creio, pastor Rogério, que são as áreas em que todo pastor quer ver a sua igreja crescendo. É aprendendo mais em cada uma dessas áreas, para que o membro da igreja, o frequentador da igreja, possa conhecer mais sobre Deus, mais sobre o ministério do cristão, crescer e ampliar o ministério da igreja. Então essa tem sido a nossa preocupação. Faz apenas 6 meses que nós demos início a esse projeto. Deus está abrindo portas para nós. Começamos a estruturar os cursos de cada módulo. São 2 assinaturas, como dizemos em espanhol, 2 matérias chave obrigatórias para os 4 módulos, que são Efésios e Romanos, e depois cada módulo com as suas matérias específicas. Deus está levantando os professores que são os próprios espanhóis, pastores e líderes e maestros e mestres das igrejas locais, e poucos cursos nós vamos dar. Mas nós queremos que Deus levante os espanhóis para dar os cursos. Então nós estamos na fase de preparar cada curso e disponibilizar via internet e à distância cada um desses cursos. Eu peço que a igreja de Vila Dalila ore por isso, para que seja uma bênção na vida de cada igreja, de cada pessoa que quiser fazer um curso espanhol. Se você quiser fazer um curso espanhol, você pode fazer. É só fazer uma inscrição baratíssima. No caso da Vila Dalila, nem tem como cobrar. Nós estamos sendo muito sinceros, você dá a sua oferta e está bom demais. Nós estamos cobrando 5 euros de inscrição, de matrícula, e 15 euros de cada matéria. Então, Deus nos tem dado esse privilégio. R$45, o Desmento está aqui falando para mim. Verdade, R$45 por matéria. E Deus nos tem abençoado muito com as pessoas para traduzir materiais, revisar materiais. E esse é um trabalho que me encanta, de ver que a Igreja de Jesus pode preparar materiais de qualidade para o crescimento do povo de Deus. Muito obrigada. Muito bem, antes de ler o texto bíblico e tal, não, vamos cantar agora, Carol. Não se fala. Nós vamos cantar uma canção que é Coberto está pelo Muito obrigado. Obrigado aos irmãos que tocaram e cantaram bem conosco e tocaram esta canção. Muito bem, agora, antes de ler um texto que o Senhor pôs no meu coração para ler esta noite, eu gostaria só de dizer algumas coisas a mais para os irmãos. Nós completamos 2 anos e, como a Sônia se expressou, disse muito bem, demorou um tempo para descobrirmos como entrar, ou qual era o propósito de Deus. Nós tínhamos um propósito,
mas que era um projeto voltado, um centro de treinamento para os povos muçulmanos, que seria a partir de Sevilha. Mas, obviamente, o projeto não deu certo por questões, obviamente, de segurança ali, principalmente em certos lugares. Então, os irmãos que já entendem de missões sabem que certas coisas, certos locais e nomes, a gente não pode mencionar, mas os irmãos certamente têm orado pela janela 1040, pelos países muçulmanos, e sabem que há muitas dificuldades. A semana passada eu mesmo li que na Nigéria 40 irmãos nossos, cristãos, foram mortos pelos radicais muçulmanos ali da Nigéria. Então, de tal forma que nós fazemos assim, nós, como diz Provérbios 16, versículo 1, nós fazemos os planos, não é? Como dizemos em espanhol, nós outros proponemos, o Senhor dispõe, propõe e dispõe. Ou seja, a gente propõe e o Senhor é que dá o encaminhamento e muda conforme Ele quer. E o Senhor quis que começássemos com um projeto através dos adolescentes, por diversas razões a mais que a Carol explicou. As igrejas, em geral na Espanha, não são igrejas para adolescentes. Tudo é feito para pessoas já de cabelo branco. Nada contra os irmãos de cabelo branco. Mas é difícil você achar um adolescente, seja numa igreja católica ou evangélica, é muito difícil. Então, por termos filhos, jovens e adolescentes, de alguma forma Deus nos responsabilizou por isso. E o segundo lugar, por causa do nome do nosso projeto, é despertar uma nova geração na Espanha. Despertar. Somos 0,7% de evangélicos na Espanha. Nem 1%. Estamos longe de 1%. Nós temos uma grande quantidade, e temos de evangélicos de outras nações, como vários brasileiros que lá estavam, mas a maioria dos brasileiros estão voltando para o Brasil, ou latinos, porque por causa da questão do emprego lá, é mais fácil arrumar aqui do que arrumar lá. Então Deus nos colocou diante desse desafio do despertar uma nova geração na Espanha e treinar. Por isso que Deus tem nos dado muitas bênçãos, dos que já batizamos, dos que já estamos preparando para o batismo e as viagens. Nós queremos preparar missionários, queremos preparar líderes. Estamos despertando cada adolescente e cremos que cada um deles cada um dos nossos adolescentes, de alguma maneira será um missionário. Nós cremos nisso, eu creio nisso, não sei de que forma, fazendo o que, mas cada um deles estará comprometido em levar o Evangelho de Jesus Cristo às nações, e por isso que já fomos várias vezes a Portugal, norte e sul da Espanha, e agora tivemos um congresso em português e espanhol, traduzimos tudo para todos os materiais, e agora em dezembro teremos inglês e espanhol. Uma pessoa muito conhecida, americana, que estará conosco lá, com seu filho, também dando conferências para nós. Então estamos felizes pelo que Deus está fazendo lá nessa área de adolescentes e também diversos cursos que damos. Mas, irmãos, tem um lado da grande comissão. Você conhece Mateus capítulo 28, de 18 a 20, que é a chamada grande comissão, onde Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Mateus 28, de 18 a 20. Esse texto, em geral, ele é compreendido, em geral, de duas formas. Primeiro, porque Jesus nos mandou ir a todas as